Madrugada anterior à decisão. A casa respirava em silêncio, mas a minha perna doía como se cada passo fosse lá fora uma contusão nova. Eu, Lucas, mandei a mensagem pedindo 25.000 para a cirurgia da perna. A tela do celular ficou imóvel por segundos. Depois apareceu a linha que eu precisava. Preciso de 25.000 para a cirurgia. Salvei os arquivos para não esquecer. Print da conversa chat PNG e nota, médica, anexo.pdf. A dor era física e o tempo, cruel. O médico já dissera que cada dia sem a cirurgia poderia piorar o quadro. A sala cheirava a café frio e álcool, a lâmpada oscilava e o chão rangia sob meus pés. Eu escrevi com clareza, sem rodeios, porque cada palavra tinha custo. Eu não dormi bem. Dormi com o lembrete de que a cirurgia era a única via de retorno, e o peso disso pesava mais que qualquer orgulho. A ansiedade não era sentimento fácil. Era a necessidade de provar que minha dor era real aos que me cercam. Cedo pela manhã, na sala de jantar, o pai apareceu como uma linha seca entre o passado e o presente. Ele olhou para a tela do meu celular, leu em silêncio e soltou a frase que cortou o meu impulso. Compramos um carro importado. A fatura do carro, nota fatura carro PNE, ficou exposta sobre a mesa ao lado da gravação da conversa. Conversa, áudio entrada. MP3, como se a casa pudesse ler junto comigo. O tom dele não era explosivo, era frio, calculado, como se justificar o gasto agora fosse o único modo de manter a reputação da família. Eu tentei argumentar, citei exames, disse que cada dia atrasado era mais dano, mas as respostas vieram rápidas e não trouxeram alívio. O espaço entre nós pareceu encolher. A distância ficou clara. Foi quando entendi que o que estava em jogo não era apenas a cirurgia, mas quem éramos quando a dor batia à porta. Se você entende o peso disso, inscreva-se para acompanhar a sequência. Meio-dia, na cozinha, a mãe cruzou os braços com a firmeza de quem já decidiu o que vale. Disse, sem rodeios, que uma manqueira vai te ensinar responsabilidade. Ela mostrou o arquivo receita família.xt e a foto mensagem mai.png para ilustrar a moral que carrega, fazer tudo sozinho, sem depender de gente que não está pronta para pagar o preço. A fala dela soou como condenação ao ato de buscar ajuda externa. A ideia de autopreservação pelo esforço parecia a única virtude aceitável. O cheiro de café insistia no ar, misturado ao álcool de limpeza, e o barulho do tic-tac do relógio marcava o tempo que eu não podia desperdiçar. Eu ouvi cada frase sem demonstrar fraqueza, mas o peso da honra familiar ficou ainda mais explícito. Não havia espaço para as minhas dúvidas. Minha responsabilidade era justificar minha própria vida dentro das regras que me impunham. A cada palavra, a cada olhar, a chance de sair daquela encruzilhada parecia recuar um passo. Tarde, na garagem, a irmã Clara lançou um riso ácido que cortou o ar. Vocês dão um jeito. O tom cortante ficou gravado no print conversa irmã.png e a gravação, chamada de ira.wav, captou o estalo da voz quando ela insistiu que eu devia aceitar a lógica da casa. A reação da família foi de descrença. Duvidavam da viabilidade de qualquer ajuda, duvidavam da necessidade real da cirurgia, duvidavam da minha capacidade de sustentar o que precisava ser feito. Mesmo assim, Tiago apareceu com o coração em outra direção. Ele vendeu ferramentas e entregou 2.000, conforme o recibo, venda, ferramentas.otpg e a nota, na d2k.png, além da captura e o WhatsApp tiago.ng para provar. Foi um gesto de sacrifício que cortou fundo, mas também revelou que o custo humano não cabe apenas em palavras. A confiança entre nós ficou entrelaçada com a tensão de quem sabe que o caminho é duro, porém possível. Eu não deixei de reconhecer o peso daquela ajuda, mesmo sabendo que significava abrir espaço para outra forma de dívida, uma dívida de confiança entre irmãos. Fim de tarde, sala de estar. Tiago confirmou que, embora o custo parecesse pesado, continuaria mantendo as garantias para a cirurgia.
mesmo que o valor adicional ainda precisasse ser negociado. O que parecia uma linha tênue entre necessidade médica e responsabilidade familiar ganhou contornos maiores quando a comunidade começou a ouvir sobre a nossa história. A partir de agora, eu estaria mais exposto e, ao mesmo tempo, mais capaz de procurar caminhos formais de crédito, ainda que isso significasse aceitar termos duros. A dor da perna não desapareceu, mas o peso da rejeição inicial diminuiu à medida que a família reconhecia o custo do cuidado humano. Eu respirei fundo, escrevi uma nota de gratidão e percebi que minha jornada não seria só sobre a cirurgia, mas sobre a forma como caminhamos juntos ou separados diante de uma crise. Se nada mudar hoje, eu sigo sem vocês e encontro meu caminho, custe o que custar. Agora, na clínica ortopédica, o consultório ficou marcado pela lâmpada fria e pelo som de máquinas ao fundo. O médico olhou o meu histórico com rapidez clínica, como quem lê uma linha de tempo já conhecida. O laudo ortopédico, anexado ao prontuário, detalhes ainda a serem considerados, descrevia com objetividade a gravidade da lesão na perna e a urgência de uma cirurgia que não podia esperar. O profissional mostrou 4 caminhos de financiamento: o plano da própria clínica com parcelas fixas, crédito pessoal, empréstimo com garantia e o pagamento parcelado direto com a clínica, com condições diferentes de cada um. Entre as páginas digitais surgiam o laudo quarto.pdf e a receita prequalificação.ing, evidências que pesavam como testemunhas. Não era apenas um custo. Era a chance de manter a mobilidade. Se eu não agir, a perna pode piorar e eu fico sem andar com dignidade. Isso mudava o orçamento da família agora. Horas depois da recusa inicial, o silêncio do corredor parecia mais ousado do que antes. Eu descia até a garagem da casa vizinha, onde o ar cheirava a óleo e café e o tempo parecia ter marcadores próprios. Encontrei Tiago ali, com o rosto menos impassível do que o dia anterior, como alguém que decidiu não fingir que tudo está perfeito. Ele ouviu meu relato sobre a cirurgia e o custo, sem julgar, apenas esperando a hora de falar. Abriu o celular e mostrou o que já tinha conseguido vendendo ferramentas. O print de venda, ferramentas, Tiago.png, registrava R$ 2.000, o suficiente para uma parte do calçamento à frente. A conversa, capturada no print mensagem tiago.whats.ng, deixava claro que esse era o máximo que ele poderia levantar sem pedir ajuda a alguém da família. A reação dele não foi de orgulho, foi de quem sabe que cada decisão tem preço. A amizade entre nós ficou mais sólida, mas o peso do dinheiro ficou mais pesado nos ombros dele. Isso mudava o orçamento da casa agora. À tarde, em casa, sentei na mesa da sala com o mundo ficando menor ao meu redor. Anotei opções que não dependiam diretamente deles: empréstimo social de conhecidos, venda de bens que não eram vitais, a possibilidade de apoio de contatos que eu poderia abordar sem transformar tudo em drama público. O papel carregava as linhas de lista opcalls, TXT, e ao lado, o print de consultabanco.pdf parecia prometer alguma margem de manobra. O plano de contingência começou a nascer, ainda sem o aval dos meus pais, mas com o compromisso claro de não abortar o dia em que a cirurgia poderia sair do papel. Cada linha era uma decisão que mudava o jogo. Se eu tentasse pela via externa, eu me tornaria menos dependente da família, mas entraria em um terreno de risco jurídico e social. Perguntei a mim mesmo em voz baixa: até onde vai a responsabilidade da família diante da dor de alguém? A pergunta não tem resposta simples, apenas uma pendência prática entre o que é certo e o que é possível. Esse movimento alterava o equilíbrio de poder na casa agora. Naquela noite, Tiago apareceu com uma nova possibilidade que mexia com tudo. Ele ofereceu o contato de um amigo próximo que poderia adiantar parte da cirurgia, desde que eu aceitasse uma garantia. O papel do acordo não era simples: garantia, documento.pdf e contato, amigo.png. Mostravam que havia alguém disposto a se colocar em risco para garantir que eu pudesse ter a cirurgia. A proposta era arriscada: o amigo exigiria uma garantia.
algo que podia afetar a nossa segurança financeira caso algo saísse errado. Mesmo assim, a ideia de manter o tratamento em andamento era maior que o peso moral daquilo tudo. O vínculo entre Lucas e Tiago ganhou camadas de confiança, mas também sombras de culpa. O que significa depender de alguém de fora da família para manter a vida em jogo? Isso mudava a relação entre Lucas e Tiago, com marcas de culpa que ficariam por perto. Ao final do dia, ainda sem a aprovação dos pais, eu decidi avançar por um caminho externo discreto. Reservei forças para não desperdiçar a chance que a cirurgia precisava, mesmo se isso significasse atravessar um território novo. Em vez de esperar por uma bênção, preparei o terreno para buscar o financiamento externo. O pedido, solicita CAL, crédito.pdf e a mensagem, encomenda, anônima.crt, ficaram prontos para serem enviados aos contatos certos, com a esperança de que a transformação da minha vida não fosse apenas um sonho, mas um anúncio de ação concreta. A decisão era irrevogável. Eu iria atrás de um caminho fora do seio familiar para não perder a perna, mesmo que isso exigisse pagar um preço alto. Isso mudava o rumo da história agora. A clínica sabe seu nome, a família sabe o preço, o tempo não espera. Manhã seguinte, abri a carta, de vida familiar.pdf, e o silêncio da casa pesou sobre mim. A folha vinha dobrada, com carimbos desbotados e uma linha que não tinha fim. A dívida antiga que envolvia o carro novo não tinha sido quitada. No envelope, o print da nota .txt e a nota bancária antiga. PNG pareciam indicar que o custo da minha cirurgia não cabia apenas no hospital. Havia obrigações que a família fingia ter colocado de lado. A revelação parcial ficou clara. Aquela obrigação antiga não era apenas memória, era presença concreta demais para ignorar. Meio-dia, sentei na sala de jantar e encarei o pai com a carta na mão. Ele manteve a pose de quem sabe o que fazer, mas a voz falhou ao dizer que o dinheiro sempre foi curto e que o carro importado foi prioridade. Eu retruquei que a dívida não venceu sozinha, que a família precisava encarar o peso também. A conversa ficou gravada na minha mente. Gravação de confronto.mp3. O som de promessas que não chegam e de justificativas que parecem curtas demais. Saí dali sem resposta que me satisfizesse. Decidi não depender mais da aprovação dele. Decisão irreversível tomada. Tarde, no banco comunitário, tentei abrir crédito com garantias mínimas. O gerente mostrou que sem garantias maiores, nada aconteceria. Apresentei o laudo, orto.pdf, o extrato bancário, do PNG e a garantia, externa.eng, mas eles pesaram mais do que eu aceitava. O crédito dependia de avalistas, de uma rede que eu não tinha. Essa condição revelou uma verdade. O custo da cirurgia não cabia apenas na necessidade médica. Era uma negociação com garantias que não existiam de minha parte. Até onde vai a responsabilidade da família diante da dor de alguém? Noite, Tiago apareceu na sala e soltou a verdade que quase rompemos com o mediador do crédito. Ele mostrou a conversa, amigo, Tiago, PNG, a nota, proposta, amigo, .pdf, e a mensagem, amigo, uti.png. O amigo dizia que o acordo exigia garantias severas e não permitiria falhas. Tiago, por outro lado, admitiu ter vendido as ferramentas dele para arrecadar 2K, mas revelou algo ainda mais pesado. Havia uma dívida antiga envolvendo o carro, escondida sob o rótulo de orgulho familiar. A tensão entre irmãos cresceu. A confiança ficou quase partida, uma ameaça pairando sobre o que nos restava de vínculo. Noite tardia, decidi não esperar pela aprovação da família e procurei caminhos externos discretos. Preparei o pedido, solicita CAL, crédito. PDF e enviei a lista de contatos com a mensagem encomenda anônima.txt, buscando uma via fora do circuito que nos manteve preso ao orgulho. A decisão de buscar caminho externo já estava tomada, mesmo sabendo que as garantias poderiam corroer minha própria reputação. A cena fechou com a certeza de que o passo seguinte não seria simples nem seguro.
mas era o único caminho que restava para salvar a perna e a dignidade. A clínica sabe seu nome. A família sabe o preço. O tempo não espera. No começo da semana, a sala de cirurgia do hospital parecia menor que o meu peito. O médico-chefe abriu o envelope com a papelada, mostrou o quadro técnico e deixou claro o que significava avançar. O plano de pagamento que cabia no meu orçamento, desde que eu assinasse garantias que não existiam na nossa casa. O documento, intitulado Plano Pagamento Médico. PDF trazia parcelas mensais e uma seção de garantias, com o nome de terceiros que, na prática, colocavam meu caminho sob a responsabilidade de alguém que não era meu pai nem minha mãe. A avaliação, risco, médico, POING, piscou na tela, comparando o risco de esperar com o risco de ir em frente, e a diferença era brutal. O médico deixou evidente que sem esse envelope assinado, a cirurgia não poderia ocorrer nos próximos meses, e cada dia de atraso significaria menos chance de recuperação. Eu ouvi cada linha, respirei, registrei mentalmente o número de parcelas. A perna parecia cobrar o custo de decisão com cada batida do coração, e o relógio da sala parecia cronometrar o meu futuro. O tempo para decidir era agora, sem emendas nem surpresas, e eu sabia que o preço não era apenas financeiro. O custo era a minha dignidade, o meu corpo inteiro, a forma como a família me veria quando a operação fosse finalizada. Às horas seguintes, eu comecei a ajustar tudo o que não era estritamente essencial. No meu caderno, o resumo. Gastos, semana.st, passou a registrar cada corte. Menos cafés, menos comida fora, redução de compras pequenas, evitar deslocamentos desnecessários de carro. O recibo de contas, pessoais.opg, mostrava a curva de gastos recuando, pela primeira vez em meses, e o peso dessa curva dava uma espécie de alívio mesclado ao medo. Eu escrevi uma nota rápida na geladeira para não esquecer: cortar gastos de transporte, reduzir consumo de energia, adiar qualquer compra não essencial. O silêncio da casa pesava, mas cada linha que eu riscava parecia uma evidência de que não estava inventando desculpas, eu estava apenas tentando manter a cirurgia viva. O quadro da cozinha continuava fluorescente, o celular vibrava com mensagens de gente que não via a minha dor, e eu pensava em como a família reagiria se visse o que eu já sabia. O custo humano não cabe em orgulho. Cada centavo poupado hoje era uma linha de raciocínio que me dava uma chance de amanhã. Foi fim de semana, no banco comunitário, que eu tentei ver se restava espaço para uma saída menos pesada. O atendente mostrou o contrato, crédito parcial, PDF, e o gerente apontou a tela onde aparecia a garantia parte 1.pn como parte da negociação. Perguntei sobre as parcelas, os prazos, as taxas, e o bancário respondeu com números frios que eu precisava transformar em orçamento familiar. Peguei meu extrato, bancário.png, para confirmar renda mensal, garantia de pagamento e as condições de renegociação. Tudo para trazer para casa, discutir com meus pais de forma direta, sem rodeios. O banco não prometia milagres, apenas uma via de escape com regras duras. Eu sabia que cada cláusula era uma decisão que me afastava de depender apenas da família. Enquanto isso, Tiago mantinha distância do que parecia uma saída simples, repetindo que não iria abandonar o irmão mesmo com o custo alto. O que eu não entendia era que a real trava não era o crédito, era a ordem de prioridades da nossa casa. Quem seria responsável por pagar quando a mesa estivesse vazia e a saúde dependesse de garantias? À noite, Tiago puxou a rua lateral para uma conversa curta. Consegui falar com alguém que pode adiantar parte da dívida, desde que eu entregue garantias minhas, disse, olhando para mim como quem tivesse descoberto uma ponte entre o impossível e o provável. Eu respirei fundo e, tentando manter o tom firme, respondi: não é ideal, mas é real. Se é a única saída, vamos explorar. Ele mostrou o que tinha: conversa, amigo, Tiago.png, e garantia, 2.png. Provas concretas de que alguém do outro lado poderia aceitar o acordo desde que fosse moldado por garantias próprias. A sombra da cobrança externa pairava,
Mas a resposta que recebíamos não era apenas financeira, era sobre quem somos quando o mundo fecha a porta para você. A distância entre nós dois ficou exposta, não apenas pela conversa, mas pelo que a decisão externa significava para a nossa relação. Não era mais apenas o meu corpo que estava em jogo, era o modo como a família encara a dor de alguém que precisa de tempo, de dinheiro e de coragem para pedir ajuda. Mesmo com a promessa de ajuda, a culpa não sumiu, apenas se deslocou para um corredor onde a nossa fé em encontrar um caminho não familiar precisava ser testada. Na madrugada, a escolha ganhou contornos práticos. Não houve outra opção melhor que pedir passos além do que a minha casa podia oferecer. Enviei o pedido, solicita CAL, crédito, PDF e redigi a mensagem, encomenda, anônima, TOST, pronto para agir se alguém surgisse para sustentar a cirurgia sem o aval deles. O papel parecia simples, mas cada linha carregava a decepção de quem viu a própria vida andar para além do que a família aceitava admitir. A dor da perna ainda era real. O cheiro de álcool na sala de cirurgia, o barulho seco das máquinas, e ao mesmo tempo eu via o caminho como uma linha traçada no mapa da minha sobrevivência. O caminho externo não substituía o laço de sangue, mas podia me dar tempo para a cirurgia acontecer sem que a reputação da família fosse esmagada. A minha decisão não apagaria a cicatriz antiga, mas podia criar uma nova forma de nos apoiar sem prometer milagres. Então eu avancei, com a certeza de que o custo moral seria grande, porém meu objetivo era claro: manter a cirurgia e, com ela, a minha dignidade. Quem defende a vida quando a família não pode? A verdade está por vir, ainda que doa. Às 9 horas, a audiência no Ministério da Saúde começou. Entrei com o relatório de custos e a documentação que já tínhamos. O documento audiência.pdf e o registro público que circulava entre os assessores. A comissão confirmou o que já sabíamos: há necessidade de garantias adicionais para manter a cirurgia no orçamento. A sala era fria, o ar cheirava a papel e café frio. O assessor repetiu que sem novas garantias, o plano atual não sustenta o valor da cirurgia. A pressão para reduzir gastos aumentou. Era a voz dos números em cima da mesa, não a minha voz em casa. Eu ouvia cada palavra e anotava tudo. Se alguém visse aquelas planilhas, entenderia a gravidade. Não era apenas a operação, era o peso da decisão pública sobre mim. Mais tarde, no meio da semana, Tiago apareceu na cozinha da nossa casa com o tom curto que ele usa quando não quer perder tempo. Disse que já tinha preparado um autoempréstimo autorizado para cobrir parte da cirurgia. Mostrou deixa o documento.pdf e o comprovante empréstimo.png. Tudo já pronto para ser assinado. Os olhos dele estavam cansados, mas fixos. A família ficou em silêncio por um segundo. Então, alguém abriu a cortina. Juntos passamos a assumir a dívida compartilhada. Eu perco parte do controle sobre minhas finanças. Não acabei de perder o medo de ficar sem nada, mas consigo avançar na linha necessária para a cirurgia. A operação continua a depender das garantias externas, mas agora temos uma via legal para sustentar o que precisa acontecer. No fim de semana, foram os bancos comunitários que entraram. Em uma fila pequena, na praça do bairro, Lucas negociou com o credor que exigia garantias menores. Apresentei o contrato, crédito, parcial, .pdf e a garantia parte 1.png, como prova já preparada. O acordo parcial foi fechado. Aceitaram as garantias menores, mas os riscos continuam sobre a minha cabeça. O dinheiro que já tínhamos aliviou parte da pressão, deu fôlego para a cirurgia, ainda que eu soubesse que não era definitivo. A reputação da nossa família ficou sob observação. Cada gesto meu, ou de Tiago, parecia pesar mais diante dos olhos da vizinhança. Eu via o custo, e o custo não era só financeiro. Na noite de sábado, Tiago me chamou para a garagem perto do hospital e disse que estava buscando garantias próprias para cobrir parte da dívida. Mostrou conversa, amiga, Tiago.png e a garantia 2.png, como se guardássemos cada passo. A partir dali, acordos de ajuda externa começaram a se formar, mantendo o vínculo entre nós, ainda que com sombras de culpa. A troca foi lenta.
sacrifício contínuo, promessas de pagamento que não eram simples promessas. A relação entre irmãos ficou mais entrelaçada, mas também mais tensa, porque cada novo passo exigia que alguém abrisse mão de algo para o outro ganhar tempo. Eu respirei fundo e continuei. Na madrugada seguinte, eu decidi seguir adiante com o apoio legal que tínhamos. Mantive o rumo apoiado em garantias legais, sem esperar que toda a família aceitasse de imediato, e o contrato renegociado.pdf ficou pronto. O print pagamento.ing mostrou que o primeiro desembolso já tinha sido registrado. O caminho legal estava traçado. Eu não recuei. A pressão social aumentava, o peso da reputação não nos largava, mas eu sabia que aquela linha era a nossa única chance de manter a vida em pé. Recebi a confirmação de que o avanço clínico ainda depende desses termos, mas cada passo era uma afirmação. Eu não vou recuar. A dívida, porém, não é apenas financeira. É a escolha moral que define quem somos como família. 2 semanas depois, voltei à sala comunitária da praça. A conversa já girava ao redor do meu caso. A perna, o dinheiro, a reputação da família. As vozes sobem e descem, como se a sala fosse um tamborilho de julgamentos. Eu não escondi o essencial. Preciso de 25 mil para a cirurgia, e o tempo não para. Trouxe à tona os papéis que ainda carrego na carteira. A nota médica, o orçamento da clínica, os números que não mentem. A cada fala, o ar ficava mais pesado. Cada olhar que encontrava o meu dizia que eu não seria poupado. Quem hoje segura meu nome diante da praça? No escritório do meu advogado, as lâminas frias do monitor refletiam o peso das palavras. Ele abriu o parecer legal. PDF deu zoom nas cláusulas que falavam de garantias adicionais e de custos que se acumulam. Mostrou o gráfico de pagamentos em pagamento de frente.pn, apontando as parcelas que surgem se eu não cumprir cada promessa. Sem garantias extras, o financiamento não fecha. Com garantias, o custo sobe, os prazos estendem-se, os riscos se multiplicam. Isso não resolve tudo, disse ele, e o tom não escondia cansaço. Até onde vai a responsabilidade da família diante da dor de alguém? Perguntei, quase sem voz. Foi uma revelação parcial. Às horas, o hospital parecia sinalizar que a minha vida não cabia apenas na sala de casa. O cronograma de cirurgia chegou, acompanhado do laudo avancado.pdf. Sem novas garantias, o plano depende de dinheiro que não está garantido. O médico, direto, explicou que a janela é estreita e cada atraso torna a operação mais arriscada. O som dos equipamentos de cirurgia preenchia o corredor. O peso da decisão já estava aqui dentro, não apenas na minha cabeça. Se ninguém trouxesse garantias, a cirurgia poderia ser adiada por tempo indeterminado. Essa é a ameaça que eu levo comigo todos os dias. À noite, Tiago mostrou a tela do celular com a mensagem do amigo que mediou o crédito. A tela exibia o print da nota, proposta, amigo.pdf, e a conversa gravada. Quase havíamos rompido por causa do dinheiro, quase desistido por orgulho. Ele admitiu que o peso da decisão não era dele sozinho, que o tempo apertava, que os termos não eram simples. Mesmo assim, não houve recuo. Seguimos com a ideia de manter as garantias, de fazer o que fosse necessário para sustentar a vida dele sem abrir mão da justiça que prometemos a nós mesmos. A decisão de manter as garantias é irrevogável. Na madrugada seguinte, tomei o caminho que o caminho legal abriu. Assinei o contrato. Final.pdf e guardei o print pagamento. PNI como prova de que não recuei. O crédito parcial já era realidade, mesmo com o preço social ainda por vir. O silêncio de casa mudou um pouco. Vizinhos que falavam agora observavam com cautela o movimento que eu fazia, como se cada assinatura pudesse desencadear uma nova rodada de julgamento. A cirurgia, entre garantias e horários, ainda dependia de acordos que não tinham acabado de nascer, mas eu não estava sozinho neste corredor. A verdade sobre o amor não cabe em números. A família sabe que o sacrifício de Tiago não foi em vão. O médico acabou de entrar e disse: "Pode iniciar."
A autorização da cirurgia já estava separada no meu bolso. Autoriza cal, cirurgia.pdf. E a nota de pagamento, notapagamento.png, pronta para o que viesse. Eu ouvi e confirmei com o olhar o que já sabíamos. O plano de pagamento tinha sido aceito pelo interlocutor de crédito, garantias legais alinhadas. O risco era claro. Cada minuto sem progresso poderia piorar a condição da perna. O relógio na parede parecia medir outra coisa, não o meu tempo, e o ruído das máquinas ficava cada vez mais próximo do meu ouvido. O médico assentiu, a equipe se ajustou e eu preparei o que precisava para não falhar. O ambiente cheirava a álcool, metal e pressão. Era o som da vida insistindo em avançar. O procedimento começava ali, sem volta. Logo após, levantei o celular e capturei a cena da equipe médica com a família ainda reunida na porta da sala de recuperação. A imagem ficou gravada como foto, equipe.ng. A legenda, caption, lei.png. Lembrando que responsabilidade não é palavra solta, é ação. Postei na hora, esperando que ficasse claro para todos o peso daquela decisão. A comunidade reagiu de várias formas. Alguns apoiam, outros perguntam se escolhemos o caminho mais fácil. Em casa, o silêncio entre meus pais dizia mais do que 1000 palavras. Se você concorda com a responsabilidade, deixe um like. A tensão entre o que fazemos e o que os outros julgam começa a ganhar corpo fora da sala. Horas depois, o pai apareceu no corredor e tentou justificar o custo com orgulho. Nós compramos um carro importado, disse, como se esse gasto conseguisse explicar o que pesava aqui dentro. A gravação, discussal.mp3, ficou salva no meu celular. A nota na autoridade. PNG foi projetada para corroborar aquele argumento, mas a resposta dele não me trouxe alívio. O orgulho dele cortou o diálogo em vez de abri-lo. A ausência de apoio parental seguia firme, algo que já carregávamos há muito tempo, e a distância entre nós crescia apesar da tentativa de falar. A conversa não resolve, apenas delimita o espaço onde ainda preciso agir. O que me sobra é a prova de que o custo humano não se mede em palavras, mas em decisões tomadas sob pressão. Na madrugada, já só com o peso da casa encostado na garganta, escrevi uma carta de reconciliação. Carta reconciliação.txt fica registrada, a caligrafia aparece em caligrafia PNG e as palavras tentam curar, sem apagar o que já foi dito. A mensagem chega aos poucos, mas não resolve tudo de imediato. Ainda assim, o gesto parece abrir uma fenda pela qual a confiança pode retornar. As mensagens de reconciliação começam a chegar, tímidas, cheias de cautela, cada uma perguntando o que ainda pode ser feito sem destruir o que resta de nós. Meu objetivo é preservar a vida sem destruir o vínculo que me sustenta. O preço já se revela, mas eu sigo. À noite, Tiago me dá uma notícia que muda o ritmo da casa. Ele está disposto a manter as garantias, mesmo que a dívida se intensifique. O comprovante alerta. PNG mostra o cuidado com as garantias, a cautela de não deixar o acaso decidir por nós, e a mensagem, Tiago, confirma.png. Chega com a firmeza de quem sabe que o peso não é meu sozinho. A aliança permanece, apesar do peso, e a esperança de recuperação está lá, ainda que sob termos difíceis. O caminho legal abre espaço para que eu respire, mas não me permite ignorar o custo moral que já veio junto. E no silêncio da sala, eu encaro a realidade. A vida não terminou com a cirurgia. Começou com a verdade que cada um escolheu carregar. Dia da cirurgia. A sala fria do centro cirúrgico recebia meu corpo com o chill de máquinas e o zumbido constante das lâmpadas. O médico conferiu meus papéis pela última vez, confirmou o tipo de intervenção e o plano de pagamento que já vinham discutindo nos bastidores. A cirurgia exigia garantias, uma sequência de pagamentos que eu não poderia sustentar apenas com a minha renda. O anestesista preparou a agulha, a equipe alinhou as mesas e o monitor piscou em verde quando o consentimento foi assinado de novo, como se a própria vida pedisse uma nova autorização. A sala pareceu congelar por um instante, e então a voz firme do médico avisou: "Vamos começar."
A autorização chegou. Não havia volta. Era uma decisão irreversível. Horas depois, na sala de recuperação, o ar ainda cheirava a álcool e a café frio. Eu, deitado, ouvi passos apressados e vi Tiago entrar na minha linha de visão, com a expressão de quem carrega o mundo nas costas, mas não admite o peso. Ao lado dele, um amigo que mediou a dívida puxou um envelope do bolso e deixou sobre a mesinha. O amigo disse pouco. O que contou foi o que veio dentro do envelope: 2.000 já arrecadados, com garantias ainda pendentes. Tiago segurou minha mão com firmeza, olhando para o amigo como quem confirma uma promessa. Essa rede de ajuda surgiu ali, silenciosa e pesada. Tiago confirmou o acordo e aquilo era uma revelação parcial. À noite, a casa ficou menor do que eu gostaria. O pai, na cozinha, passou a me medir com o olhar de quem tenta entender onde falhou. Nós compramos um carro importado, disse ele sem afastar os olhos do meu rosto. A mãe, ao lado, repetiu que responsabilidade é a palavra que sustenta a honra da família. A conversa não foi nova, mas o tom era duro e claro. Abrir mão do que nos sustenta não é fácil e a prioridade não é a minha dor. A tensão crescia a cada frase não dita, cada gesto contido. A distância entre a imagem pública da família e a minha necessidade de cirurgia se tornava uma ameaça real. Se não aceitarmos as condições, o tempo para a cirurgia pode se esgotar e o procedimento pode não acontecer na janela de hoje. Na madrugada, já no meu quarto, comecei a escrever uma carta de reconciliação. Não era um pedido de perdão vazio, era um compromisso com a verdade. Digo o que sinto sem manipular, exponho o que estou disposto a fazer para manter a minha vida e a da minha família intactas. As mensagens de reconciliação foram surgindo aos poucos, chegando de forma áspera e sincera, como quem acena uma saída que não envolve mentiras. Ainda não era tudo, mas o passo era claro. Eu precisava avançar sem depender de um único laço. Até onde vai a responsabilidade da família diante da dor de alguém? Será que o que eu digo hoje pode curar o que eles não conseguem conter? Tiago retornou à linha de frente da minha decisão. Ele me garantiu que manteria as garantias, mesmo que a dívida aumentasse, desde que eu não desistisse da vida. O pai, por sua vez, reagiu com cautela, e a promessa de renegociar ficou no ar como uma semente de reconstrução. A cirurgia, confirmada pela equipe médica, ainda dependia de termos que pesavam no bolso e na reputação. O tempo não dava trégua e a relação familiar seguia sob o risco de desabar. Então, eu fiz minha escolha: seguir adiante com as garantias existentes e enfrentar o custo emocional que isso traria. A vida exige que alguém pague o preço da cura. Hoje, a família aprende a pagar com humildade. Quem defende a vida quando a família não pode? A verdade está por vir, ainda que doa. Dias depois da cirurgia, voltei para a casa onde o cheiro de álcool ainda subia pelas paredes. A avenida lá fora não parava. Buzinas, passos apressados, vozes que pareciam discutir o meu caso sem me ouvir. No sofá, o print da conversa com a clínica ainda queimava nos meus dedos. Ao lado, o laudo médico parecia menos uma página de estatísticas e mais um raio que cortava a minha pele. Cirurgia necessária, prazo curto, risco de piora se esperasse. Sobre a mesa, a nota antiga do banco mostrava juros altos e parcelas que não cabiam. Do outro lado, a carta do ortopedista repetia o mesmo apelo: avance com o tratamento. A mãe trouxe da gaveta o recibo de uma consulta antiga, fotografou o envelope e me mostrou que não havia escapatória. Era preciso enfrentar a dívida que nunca admitimos. Meu pai repetia que aquilo era uma decisão de família, não uma vitória individual, como se o carro novo que ele comprara fosse a senha para tudo. Eu li de novo meu diário, aquela promessa de autonomia sem abandonar a responsabilidade que pesa, e percebi que a dor real não era somente a perna, era o medo de ver a minha própria dignidade virar moeda de troca. A cidade parecia ter baixado o volume, mas o peso não diminuiu. Revelação parcial. Àquela hora, preparei-me para falar diante das cadeiras que já tinham forma, o auditório comunitário ainda frio, cheirando a café e a cimento.
O projetor piscou e na tela surgiram o laudo da cirurgia, a conversa gravada com a clínica e uma foto da equipe médica sorrindo, como se tudo pudesse ser entendido com um clique. Falei em voz firme. O custo não cabia no orçamento da família. Não era uma escolha estética, era uma necessidade de vida. Mostrei os documentos, o laudo de internação, o cálculo de parcelas, o plano de pagamento apresentado pela clínica. O silêncio ao redor foi curto, mas suficiente para eu sentir o peso do olhar de cada um. Não era só uma dúvida de orçamento, era a pergunta se iríamos nos colocar à altura da dor de alguém que precisa de nós. Eu disse que não iria recuar, que aceitaria as consequências para que a verdade pudesse andar junto com a cura. Decisão irreversível. Foi quando a sala pareceu segurar o ar por um instante. Eu respirei fundo e disse, direto, sem firulas: até onde vai a responsabilidade da família diante da dor de alguém? O eco da pergunta atravessou a plateia. Alguém anotou no celular, outro soprou: improvisar é dor certa. Mostrei o documento que trazia a assinatura de um acordo para com a família, a tal declaração que o advogado havia enviado. Não havia saída fácil, sem uma reconfiguração de tudo. O murmúrio deslizou pelas cadeiras. Eu repeti a pergunta com mais força. Se a família não puder agir agora, quem paga a conta amanhã? O ar ficou pesado. O público começou a dividir-se entre quem defendia a coragem de enfrentar o custo e quem pedia que esperássemos por uma solução mais segura. Eu senti que a ideia de agir fora da casa já não era mera tentativa de independência. Era uma rota real, revelação parcial. À noite, reuni Tiago e o amigo que mediou o crédito. Propus montar uma rede de apoio, um plano de ação social, voluntários, pontos de orientação, uma linha de crédito comunitária com garantias mínimas. Nada tão grande quanto o custo da cirurgia, mas suficiente para manter o que era essencial em estudo e recuperação. Tiago mostrou o documento de garantia externa que poderia abrir portas sem esmagar a gente. O amigo prometeu acompanhar a renegociação de dívidas com termos mais humanos. A turma parecia hesitante, mas sabia que era hora de transformar dor em ajuda prática. Eu expliquei que não faria disso apenas um projeto para Lucas, seria para qualquer pessoa na cidade que estivesse à beira do desespero, alguém que não tem família rica para carregar o peso. A noite trouxe um aviso claro. Se não formarmos uma rede agora, a cidade cobrará o preço de cada minuto perdido. Ameaça. Na madrugada seguinte, a manhã trouxe o peso dos fatos. Os médicos repetiram que o tempo para a cirurgia não era infinito, mas agora tínhamos um mapa de pagamento com garantias legais que poderiam reduzir a pressão. Em casa, os pais conversaram sem o volume elevado de antes, reconheceram falhas do passado e prometeram apoiar decisões futuras com mais honestidade. Eu, por minha vez, armei o que faltava. Mantenho o contato com o médico da clínica, organizo a rede de apoio e garanto que as garantias não sejam apenas uma palavra para convencer alguém, mas um instrumento vivo de proteção. A cada passo, a sensação de que eu não estava mais sozinho crescia. A comunidade inteira, com suas falhas e suas forças, começava a tecer uma teia que nos significava de novo como família. E, no fundo, escrevi uma nota de gratidão para quem ficou ao meu lado, pela coragem de enfrentar o peso, pela disposição de agir junto e pela dignidade que insistiu em não apagar o que nos trouxe até aqui. A vida continua, mas o custo mudará a nossa história para sempre. A cirurgia depende de uma decisão que não cabe apenas no hospital, mas na honra da família. Amanheceu quando a notícia chegou a casa como um peso que não cede. Eu reuni a família na sala, eu mesmo, e abri o diálogo que evitaram durante meses. Mostrei o monólogo final que escrevi na calada da noite. Li em voz alta cada linha do meu raciocínio duro. A cirurgia, o custo, o tempo que não perdoa. Mostrei também os arquivos que pesavam comigo. Monólogo, final.st e o registro, de conclusal.eng. Provas de que eu não estava imaginando a urgência. Disse que a perna precisava daquele caminho, que não era vaidade nem luxo, era sobrevivência com dignidade. A reação não foi de apoio imediato. Ouvi o silêncio quebrado apenas pela respiração da mãe e pelo ranger da porta.
O laço que eu tentava manter não era um abraço, era uma decisão pública tomada diante de todos. A dor estava ali, visível, na etiqueta do hospital, no relatório médico que eu deixei ao lado da mesa de jantar. Cedo pela manhã, eu fui à clínica ortopédica com a certeza de que precisava de opções reais. Perguntei sobre financiamento, sobre parcelas, sobre garantias. O médico mostrou o laudo orto.pdf e a tela de qualificação, laudo orto.pdf, números que pesavam mais que promessas. Saí de lá com o entendimento de que tempo é custo. Cada dia de atraso era risco para a recuperação. No caminho de volta, na rua da cidade, encontrei Tiago. Ele me disse sem rodeios o preço de suas próprias ferramentas vendidas. Print de venda ferramentas. Tiago.ing. O valor de R$ 2.000, o sinal de que meu mundo não era apenas teoria. A conversa abriu o espaço entre o meu desejo de ser visto como alguém que não depende da família e a realidade dos meus laços de sangue. O peso de tudo ficou claro. A nossa relação não era só afeto, era responsabilidade compartilhada, ainda que dolorosa. À tarde, sentei para fazer uma lista de saídas. Em casa, eu reuni ideias frias: empréstimo social, venda de bens, ajuda de conhecidos. Criei lista opcois.txt e imprimi print de consulta umbanco.pdf para lembrar que cada caminho tem um custo. Enquanto eu mexia no bolo de contas, Tiago apareceu com uma proposta arriscada. Um amigo poderia adiantar parte da cirurgia mediante garantia. Eu ouvi, olhei nos olhos dele, registrei o caminho que se traçava na minha frente. Garantia doc.pdf era a peça-chave. A noite chegou com uma decisão dura. Eu não iria esperar pela aprovação da família para buscar ajuda externa. Eu pedi ao Tiago que ligasse para o amigo que viesse conversar comigo em outro ambiente. A conversa foi grave, carregada de promessas, e eu senti que a nossa relação ganhava outra camada de complicação. O quarto ficou mais frio quando decidi encarar o que significava abrir mão de controle para garantir a vida. O dia terminou com 2 passos firmes. Eu tinha um caminho fora da casa, mas com o custo de manter a vida em jogo. Na varanda, Tiago me mostrou que a rede de apoio já começava a se desenhar. No Ministério da Saúde, houve uma audiência para discutir custos da cirurgia e o que poderia ser retirado do orçamento sem ferir a vida. Documento audiência.pdf e registro patpublico.png mostravam que aquele passo não era sonho, era processo. Tiago, por sua vez, apresentou um autoempréstimo autorizado para cobrir parte da cirurgia. Deixo, documento.pdf e comprovante, empréstimo.png. Provavam a aliança que o esforço exigia. No entanto, o andamento continuava dependente de garantias, e eu ouvi o zumbido do corredor do hospital, o som das máquinas que lembravam que cada minuto de atraso pode significar uma parte a menos de mobilidade para mim. No final da semana, Tiago confessou o medo de falhar com a família, uma vulnerabilidade que não cabia na nossa regra de honra. A noite ficou densa, e eu segurei firme a decisão que já tinha tomado: seguir adiante com as garantias legais, não pela esperança de que tudo se ajeite, mas pela vontade de que eu possa respirar com dignidade. Eu escrevi minha carta de renegociação como quem escreve uma nova promessa: contrato, crédito, final.pdf e foto, assinatura, PNG. Eram as provas de um compromisso que não recuaria. O peso da dívida antiga, repetindo-se nos papéis, não deixava espaço para o esquecimento. Era a linha que conectava o passado com o futuro, e eu sabia que a verdade tinha de vir. Dia da cirurgia chegou envolto em ansiedade medida. A equipe médica autorizou o procedimento com o plano de pagamento acordado, registros, autoriza CAL, cirurgia, tonto PDF e nota, pagamento, tom PNG, mostram que eu não brincava com o milagre do corpo. Logo após, eu postei uma foto da equipe e da família no quiosque de foto com a legenda que lembrava a responsabilidade. Foto, equipe.png, caption, ponconlei.eng.
uma tentativa de transformar dor em exemplo público de coragem. O pai, em casa, tentou justificar o custo com orgulho, gravando a conversa em MP3 e salvando notaautoridade.ng para endurecer a memória do momento. Eu, por minha vez, escrevi uma carta de reconciliação no quarto. Carta Reconciliação. Com caligrafia que não escondia o cansaço, mas sinalizava uma ponte entre gerações. Às noites seguintes, eu mantive contato com o médico para planejar a recuperação e com Tiago para discutir garantias futuras. A conversa final Tiago.png mostrou o que ainda faltava, mas a linha de ação já era clara. No final daquele dia, eu postei uma nota de gratidão à família, reconhecendo o sacrifício de Tiago. Nota gratidão.png. Print. Mensagem. Família.ng. A reconciliação começou a se firmar. A cirurgia, agora final, trouxe alívio, com uma recuperação lenta. A equipe médica informou que seguimos com o plano de pagamento e que qualquer atraso poderia comprometer o progresso. Registro: cirurgia.pdf. Imagem: recuperacal.png. Mostravam as marcas daquele tempo. Horas depois, Tiago e o amigo que mediou a dívida estavam ao meu lado, firmes de apoio. Foto: apoio PNG. Mensagem: apoiada, PNG. Em casa, o pai aceitou que houve dor que não podia ser ignorada, mesmo que o orgulho insistisse em ficar na frente. A conversa sobre responsabilidade voltou, mas com um tom diferente. O laço, ainda que trêmulo, começou a endurecer pela verdade. A cena do quarto foi marcada pela música do diálogo. Carta, reconciliação.txt, contorno do novo acordo. Naquele momento, eu senti que havia algo mais profundo do que a cura física, uma nova forma de convivência, uma base de convivência que aceitava falhas ao mesmo tempo em que exigia responsabilidade. O dia seguinte chegou com uma nota de gratidão pública, um reconhecimento de que a cura não aparece apenas no hospital, mas na coragem de enfrentar as consequências. O hospital confirmou. A cirurgia avançava, as garantias seguras, e Tiago recebia o reconhecimento pela coragem. Medalha de respeito.ng. Era mais que uma imagem. Era sinal de que a família estava aprendendo a caminhar junta, com menos máscara e mais verdade. Agora, ao fim, eu observo a comunidade que se abre para apoiar quem mais precisa. O diário de reflexão, diário reflexão e a memória da família, memória família, tornam-se testemunhos de uma jornada que terminou não com o apagamento do problema, mas com a construção de uma rede que transforma a dor em ação. A vida não voltará a ser a mesma, mas terá um novo centro. A justiça de quem escolhe o cuidado humano acima do orgulho. A comunidade responde com empatia. A casa respira mais leve, ainda que o peso permaneça como lembrança. Eu, que antes temia ser visto como falho, hoje assumo a liderança dessa recuperação pública, com a promessa de que ninguém mais precise escolher entre a vida e a honra. A vida não terminou com a cirurgia, começou com a verdade que cada um escolheu carregar. Se esta história tocou você, siga para acompanhar próximos relatos da vida real que emergem da dor para a solidariedade. A vida vale a pena quando a dor de alguém nos muda para melhor. Essa é a verdadeira cura.